Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e, nesta aula, a gente vai falar sobre as consequências da definição de logaritmo. Então, vamos à aula. Bom, nessa segunda parte do logaritmo, a gente vai falar sobre as consequências da definição, ok? Mas antes disso, é necessário se fazer de conhecimento sobre as condições de existência que pode haver diante de um logaritmo que for colocado para você. Okay? Então, vamos inicialmente falar sobre a condição de existência de um logaritmo. Então, pela definição, quando a gente definiu o logaritmo na primeira aula, a gente viu o seguinte. A gente viu que o logaritmando é sempre positivo. Ou seja, o b, né, que é do logaritmando, já que o logaritmo aqui é dessa forma. O b, esse número que fica aqui, sempre é um número positivo, não pode ser negativo. E a base é positiva e diferente de 1. Então, esse número aqui, que é a base, que é o número A, ele tem que ser um número positivo, mas não pode ser 1. Então, essa é a condição de existência. O que é que vai acontecer? Quando for colocado para a gente algum logaritmo algébrico, ou seja, em que a base seja aí uma expressão algébrica ou o logaritmando, é necessário que a gente faça o estudo de sua condição de existência. Okay? Nesse primeiro exemplo, a gente tem logaritmo de x menos 5 na base 4. E a gente percebe aqui que o logaritmando é um termo para a gente algébrico. Então, qual seria a nossa condição de existência? Eu vou colocar aqui condição de existência no modo abreviado, certo? A gente vai analisar a condição de existência desse logaritmo. Qual é a condição de existência necessária? É que o logaritmando, que é x menos 5, tem que ser um número positivo. Né? Aqui diz isso. Então, necessário apenas que a gente discuta sobre isso aqui. Logo, se a gente for resolver essa equação, a gente tem que x é maior que 5. Então, está aqui a nossa condição de existência. Esse logaritmo ele vai existir somente para valores de x maiores que 5. Porque se for menor que 5, esse logaritmo passa a não existir. Ok? Então, essa aqui é a nossa condição de existência. Ok? Nesse segundo exemplo, a gente tem o logaritmo de menos 2x mais 8 na base x menos 2. Então, perceba agora que eu tenho termos algébricos tanto na base quanto no logaritmando. Então, a gente vai ter que fazer o estudo da condição de existência. Então, a primeira aí é para o logaritmando, né? A gente sabe que o logaritmando, que é 2x mais 8, tem que ser maior que zero. Então, se a gente resolver isso aqui, ia ficar com menos 2x maior que menos 8. Multiplicando isso aqui por menos 1, a desigualdade vai virar. Fico com 2x menor que 8. E por fim, x é menor que 4. Ok, primeira parte feita. Qual é a segunda parte? A segunda parte é fazer da base. A base ali tem que ser um número maior do que zero. Então, x menos 2 é maior que zero e, portanto, x é maior que 2. Ok? E temos outra restrição que é no diferente de 1, né? A base tem que ser também diferente de 1. E resolvendo isso, a gente fica com x diferente de 1 mais 2 e, portanto, x é diferente de 3. Ok? O que é que a gente faz com esses resultados? Bom, essa aqui é uma e essa aqui é outra. A gente vai ter que fazer a interseção entre esses intervalos, ok? Será a nossa condição de existência. Então, veja bem, o primeiro intervalo... Qual é o primeiro intervalo? Para x menor que 4. Então, eu vou marcar aqui x menor que 4, bolinha aberta, 4, menor, toda essa região que vem antes de 4. A outra foi para x maior que 2, colocar aqui 2. E diferente do 3, né? Então significa que no valor 3, aqui a bolinha vai estar aberta. 3. Aí começa no 2, mas o 3 não pode assumir. Então é esse aqui. A nossa condição de existência será dada pela interseção
entre esses intervalos. E a interseção entre os intervalos é esse trecho entre 2 e o 4, ok? Entre 2 e 4. Com exceção do 3. Ok? Então aqui está na condição de existência. Vamos escrever agora condição de existência. É x que está entre 2 e 4 com x diferente de 3. Então está aqui a nossa condição de existência para esses casos em que a gente tem expressões algébricas tanto na base quanto no logaritmando. Agora sim poderemos falar sobre as consequências da definição, ok? Essas consequências de definição elas vão ajudar a gente a simplificar alguns cálculos a respeito de logaritmos. Então veja bem, a primeira consequência que a gente tem aí é que diz o seguinte, que o logaritmo de 1 na base A é sempre zero. Ou seja, o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre zero. Isso aqui a gente tem que sempre lembrar, ok? Para qualquer A, né, maior que zero ou diferente de 1, né? Justamente a condição de existência para a base A. Como é que isso ocorre? Simples, né? Aplicando a definição aqui, a gente vai conseguir concluir esse fato. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Seja aí, né, a gente tem o logaritmo de 1 na base A, a gente quer encontrar o valor disso aqui. Então, vou chamar de x. Se eu chamar de x, lá pela definição, esse logaritmo nessa igualdade, ela vai se tornar aí para a gente uma equação exponencial, né? A gente vai ficar com a elevado a x igual a 1. A elevado a x igual a 1. E quando é que a gente tem isso, né? Esse 1 eu posso escrever ele como uma potência, né, de base qualquer, desde que o expoente seja zero. Então aqui é conveniente, né, a gente usar a mesma base, a elevado a zero. Então 1 é elevado a zero. E pela equação exponencial, né, a gente pode anular as bases e, portanto, x vai ser zero, como queríamos demonstrar, né? Esse x é zero. Portanto, essa é uma consequência válida. Então, a gente vai poder usar isso aqui de forma bem direta, ao invés de a gente sempre usar a definição. A segunda que a gente tem aí é logaritmo de A na base, A, e isso é igual a 1. Ou seja, quando o logaritmando for igual à base, o resultado é sempre 1. Ok? Como é que a gente vai demonstrar isso? Do mesmo jeito da primeira. A gente vai usar a definição do logaritmo. O logaritmo de A na base A, a gente vai chamar de x, a gente vai passar a resolver isso. Escrevendo isso aqui como uma equação exponencial, a gente vai ficar com a elevado a x igual a a. Como bem sabemos, o expoente ali do número a é 1. Não aparece, mas é 1. E, portanto, anulando as bases, a gente chega na conclusão que x é igual a 1, como queríamos demonstrar, né? Esse x aqui, ó, teria que ser 1. Então, portanto, está demonstrada a nossa segunda consequência. A nossa terceira consequência é o logaritmo de a elevado a m na base a. Ou seja, quando tiver o logaritmo de uma potência, em que a base dessa potência é igual à base do logaritmo, então o resultado é sempre o expoente. Ok? De que maneira a gente vai poder demonstrar isso? Do mesmo jeito das outras. Vamos pegar esse logaritmo e vamos dizer que ele é igual a x. O objetivo é achar que esse x é m. Então, a gente tem que encontrar que esse x é m. Então, aplicando a definição, a gente vai ficar com a elevado a x é igual a elevado a m. E, portanto, anulando as bases, x é igual a m. Ok? Então, demonstrado. Né? Para essas três primeiras aqui, de maneira bem simples, a gente pode até exemplificar, certo? A primeira que a gente poderia usar aqui, ó, como exemplo, log de 1 na base 8. Ok? Como é o logaritmo de 1 na base 8, sempre vai ser zero. Então, a gente já poderia afirmar aqui que é zero. Né? Outro log de 1 na base 1000. Isso aqui é zero. Então, a gente não precisa perder tempo para resolver dessa maneira quando for o logaritmo de 1. Ok?
Já nesse segundo aqui, né, quando os dois são iguais, a gente poderia ter logaritmo de 5 na base 5. Né? Isso aqui é 1. Ou logaritmo de 10. Né? Também é 1. Vimos na primeira aula que quando não aparece a base é 10. Né? Então, logaritmo de 10 igual a 1. Okay? Nessa terceira aqui, a gente poderia usar logaritmo de 25 na base 5. Isso é 2. Por que é 2? Porque esse 25 a gente consegue escrevê-lo como 5 ao quadrado e cai na propriedade. Né? A base do logaritmo é igual à base da potência, então a gente meio que anularia e ficaria o resultado como expoente. Okay? Logaritmo, sei lá, de 144 na base 12, também é 2, já que 144 é 12 ao quadrado, mesma base, então o expoente seria o resultado. Okay? Nessa quarta aqui, quarta consequência, ele diz que a potência, né, a base A, elevada ao logaritmo de A na base B é sempre B. Então veja bem, quando eu tenho uma potência aqui, em que a base da potência é igual a base do logaritmo do expoente, então o resultado é o logaritmando do expoente. Okay? Como é que a gente vai poder demonstrar isso? Assim. Partindo daqui, ó, a gente tem que A elevado ao logaritmo de B na base A. Né? A gente tem que em cima aqui é um logaritmo. Então, eu vou ter que demonstrar que isso aqui é igual a B. Primeiro, então, eu vou transformar isso aqui. Ó. Esse logaritmo de B na base A, já que eu posso utilizar. Então, fazer aqui, ó, logaritmo de B na base A, eu vou chamar que é x. E, portanto, pela equação exponencial, ou pela definição, A elevado a x é igual a B. Ok? A elevado a x é igual a B. E, portanto, isso aqui, esse A, se a gente pretender isolar o A, eu vou obter que A é igual a raiz xésima de B. A é igual a raiz xésima de B. Pronto. Agora, o que é que eu faço com isso aqui? Ó? Eu vou trabalhar com esse número. Ok? Eu vou fazer as substituições coerentes. No lugar do A, eu vou substituir por raiz xésima de B. Então, eu vou ficar com raiz xésima de B. E isso aqui está elevado a quanto? É elevado ao logaritmo de B na base A, que eu chamei de x. Então, aqui fica elevado a x. Ah, professor, mas essa raiz xésima de B existe? Existe uma vez que B é um número positivo, lá pela hipótese da consequência, ok? Ele disse que B é positivo, então não vai importar quem é o índice, sempre vai ter resultado esse radical. Então, veja bem, isso aqui, né, transformando o expoente fracionário que está dentro, a gente vai ficar com B elevado a 1 sobre x, que está elevado ao x de fora. Potência de potência, a gente fica com B elevado a x sobre x, e, portanto, x sobre x é 1, o que conclui aí que dá B. Ou seja, isso aqui deu igual a B, que era justamente o que queríamos demonstrar, certo? Esse quadradinho que a gente coloca é indicando que foi feita aí uma demonstração, ok? Não coloquei os demais, mas vou passar a colocar agora, ok? E quinta e última propriedade. Quinta e última propriedade, a gente tem que o logaritmo de B na base A é igual ao logaritmo de C na base A, se somente se B for igual a C. Então, quando a gente tiver dois logaritmos iguais aí, uma igualdade de logaritmos de mesma base, significa que os logaritmandos são iguais. É isso que ele quer dizer, certo? Tem toda aqui a condição de existência das letras. Então, a gente vai ter que demonstrar também essa igualdade. Então, vamos começar primeiramente, né, definindo esses dois aqui. O logaritmo, reescrevendo, né? O logaritmo de B na base A é x, vou chamar de x, e o logaritmo na base C, logaritmo de C na base A, vou chamar de y, ok? Dessa primeira a gente desenvolve aqui dizendo que A elevado a x é igual a B. E dessa segunda a gente também desenvolve dizendo que A elevado a y é igual a C. E esse resultado vai ajudar a gente a simplificar. Então, como é um problema de si, somente si, a gente vai ter que demonstrar de duas maneiras, a ida e a volta.
ok? Demonstração da ida. Ou seja, qual é a ida? A gente tem que demonstrar que o log de b na base A igual ao log de c na base A implica em b igual a c. Então, a gente vai ter que partir daqui e demonstrar que é isso aqui, b igual a c. Então, vamos lá, né? Por aqui, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que esse primeiro é x, certo? E esse segundo é y. A gente tem isso. Log de A na base B, a gente viu aqui que chamamos de x. E o log de C na base A, a gente viu aqui que a gente chamou de y. O que é que a gente faz, né, para poder a gente consiga obter essa igualdade, ok? Colocando essas duas aqui para a mesma base, já que a igualdade eu posso fazer, então a gente poderia escrever como A elevado a x igual a A elevado a y, certo? Uma vez que eu estou usando o processo inverso lá da equação exponencial. Estou colocando os dois para a mesma base. Se fosse para anular aqui as bases, voltaríamos para x igual a y. E, portanto, como A elevado a x é b e A elevado a y é c, a gente demonstra aí a nossa ida, né? Demonstrada a ida. A gente vai fazer a demonstração da volta agora, ok? Vou fazer mais para cá. A volta. Como é a volta, a gente vai partir que b igual a c, né? A gente vai partir de b igual a c e demonstrar que o logaritmo de b na base A é igual ao logaritmo de c na base A. Então, partindo daqui, ó, a gente tem o seguinte, que o nosso c, olha o c, ele é igual a A elevado a y. Então, eu vou substituir aqui, certo? Então, daqui, ó, b igual a c, isso implica que b é igual a elevado a y, certo? A gente poderia escrever o b também, né? Como a elevado a x. Então, a gente vai ficar com a elevado a x igual a elevado a y. E, portanto, a gente finaliza aqui, né? A gente finaliza concluindo que, como a elevado a x é b... b não, desculpe. A gente finaliza aqui, ó, cancelando as bases, isso vai nos dar x igual a y. E, portanto, como x é log de b na base A e y é log de c na base A, a gente vai concluir a demonstração, né? Portanto, a gente tem que log de b na base A é igual ao log de c na base A. Pronto. Essa é um pouquinho maior porque é um problema de se somente se. Esse sinal aqui. Ok? Isso aqui é a demonstração. Então, fica válido isso aqui também para a gente. Então, essas consequências elas vão nos ajudar a simplificar cálculos de logaritmos. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Terceiro exemplo, pede para a gente calcular, né? Calcule logaritmo não, né? Calcule essa potência aqui, 3 elevado a 1 mais log de 5 na base 3. Vou trazer para cá para a gente começar a dar andamento. Veja que a gente tem uma potência em que o expoente é uma soma. Então, a gente pode usar a propriedade da potência para escrever como uma multiplicação de duas potências de mesma base, né? Então, aqui se transforma em 3 elevado a 1 vezes 3 elevado ao logaritmo de 5 na base 3. Ok? Agora, esse 3 elevado a 1 é 3. E aqui a gente vai obedecer qual propriedade? Propriedade não, consequência. Isso aqui é uma consequência, né? A potência é 3, base do logaritmo, que é um expoente, é 3. A gente vai usar aqui a consequência 4, né? Que garante que o resultado disso aqui é o próprio logaritmo nano do expoente. Então, a gente vai estar trabalhando meio que com isso aqui. A gente anula a base da potência com a base do logaritmo do expoente. Logo fica 5. E, portanto, a resposta é 15. Pronto. De maneira bem rápida aí, aplicando a consequência. Ok? Exemplo 4. Se x é igual ao logaritmo de 2, raiz de 2 na base 2, e y é igual ao logaritmo de 100, calcule x mais y. Então, primeiro a gente vai ter que fazer a desenvoltura aí, né? Do x e do y. Então, veja bem. A gente tem o seguinte.
primeiro x, né? X é igual ao log de 2 raiz de 2 na base 2. A gente poderá fazer a transformação disso aqui, ó. A gente pode escrever assim, ó. Log de 2 raiz de 2. Eu posso trazer o 2 para dentro, ele vai vir elevado ao índice. Então, a gente vai ficar com raiz de 2 a terceira vezes o 2 que já estava lá dentro. Isso na base 2. Continuando o processo, a gente pode escrever isso aqui, né, ainda como sendo... Eita, desculpa, aqui era 2. Já coloquei o resultado. Raiz de 2 mais 1, que é 3, né? Propriedade da potência aqui, 2 a terceira, na base 2. Agora, esse radical a gente pode escrever como a potência de expoente fracionário, ficando x igual ao log de 2 elevado a 3 sobre 2, na base 2. E agora a gente conclui, né? X é 3 sobre 2, né? Já que aqui é uma consequência 4, em que... Consequência 4 não, né? Consequência 3, em que me permite anular o logaritmo de mesma base, que o logaritmo antes for uma potência também de mesma base. Então, logo, a resposta é sempre o expoente. Então, x é 3 sobre 2. Encontrar o y. O y está mais simples de fazer. Logaritmo de 100, né? E a base aqui é 10. Não aparece, então é 10. Então, dá para escrever esse 100 na base 10, né? A gente fica com y igual a log de 10 ao quadrado na base 10. Fazer a base aparecer. E eu vou usar a mesma consequência daqui, ó. Anulando o logaritmo com expoente, a gente tem que o y é 2. Agora dá para concluir a questão, né? A gente quer que x mais y seja... A gente quer encontrar, na verdade, x mais y, né? X mais y é 3 sobre 2 mais 2. Soma de frações. Isso aqui é o mesmo que 3 mais 4 sobre 2. Aplicando a MC, né? Isso dá 7 sobre 2. Pronto. Achada aí a resposta da nossa questão. Último exercício. Se A é igual a 2 elevado a 3 menos 2 logaritmo de 6 na base 2, então raiz quadrada de A é. Então a gente vai fazer de modo parecido com alguns exemplos que a gente já fez, né? Vamos desenvolver isso aqui. Então é necessário que a gente escreva o seguinte. Como é que a gente escreve este número aqui? Como é uma subtração no expoente, a gente pode escrever como a divisão de potências de mesma base. Ou seja, a gente pode escrever assim, né? 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado a 2 logaritmo de 6 na base 2. Ok? Em cima, que é 2 à terceira, resolvendo dá 8. Agora embaixo, eu tenho 2 vezes o logaritmo de 6 na base 2. Como eu tenho multiplicação aqui, ó, posso escrever como uma potência de potência. E, obviamente, eu vou trazer o logaritmo na base 2 para dentro do parênteses, porque a gente vai poder usar a consequência. O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Eu posso escrever como 2 elevado ao log de 6 na base 2 elevado a 2, né? Como é uma multiplicação, eu transformo para a potência de potência. E, portanto, a gente fica com 8, né, sobre... Aqui eu posso usar a consequência, anulando aqui, ó. Lá dentro fico apenas com 6. 6 elevado a 2. E, portanto, isso aqui, né, a gente vai ficar com 8 sobre 36. 8 sobre 36. Posso fazer a simplificação? Posso, só que eu não quero fazer porque eu tenho que tirar a raiz de A. E o 36 aqui embaixo, ó, se eu tirar a raiz, eu vou ter aí que tiremos uma raiz exata, né? Então, quanto será a raiz de A? Já que o número A é 8 sobre 36, a raiz de A será a raiz de 8 sobre 36.
Raiz de 8 não é exata, então a gente deixa como raiz de 8. E raiz de 36 é exata, que dá 6. Raiz de 8 dá para decompor, né? Decompondo raiz de 8, a gente vai achar que é 2 raiz de 2 sobre 6. E simplificando aqui por 2, a gente encontra aqui o resultado é raiz de 2 sobre 3. Seria para a gente aí a letra B, né? Então, aplicando aí as consequências de maneira mais rapidinha para a gente resolver logaritmo. Então é isso essa aula. Espero que vocês consigam resolver exercícios aplicando a consequência e é isso. Então até um outro momento.